Indicador lançado pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aponta que as condições de trabalho no país pioraram no último trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Para falar mais sobre a piora na inserção ocupacional e nos rendimentos dos brasileiros, eu converso agora com o professor da Escola DIESE Ciências do Trabalho, toda sexta-feira aqui, Fausto Augusto Júnior. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Fausto. Fausto, explica aqui pra gente como que foi feita essa metodologia e o cálculo do ICT. Bem, o DIESE vem discutindo já há algum tempo, em especial com o aumento da informalidade, com essa questão toda da reforma trabalhista, alguma forma de acompanhar este processo de desestruturação do mercado de trabalho. A ideia de você construir um índice que organiza um conjunto de outros indicadores é para a gente conseguir olhar de uma maneira mais abrangente, um olhar mais complexo, né? O que está acontecendo no mercado de trabalho. A intenção do DIESE, a nossa intenção com isso, é começar a olhar a cada 3 meses como é que está se comportando um conjunto de indicadores que olham para a condição de trabalho no Brasil. Então, esses foram os primeiros dados, eles ainda são iniciais, porque nós comparamos um trimestre com outro, um trimestre com o ano anterior, mas a nossa intenção é que com o tempo a gente vá conseguindo... De 3 meses? De 3 meses a gente vai conseguindo melhor acompanhar esse processo de transformação. E, Fausto, você acredita que a reforma trabalhista, por exemplo, ela acaba sendo um reflexo disso? Essa piora é um reflexo da reforma já? Bem, a piora que a gente assistiu entre 2017 e 2018 está vinculado principalmente à crise econômica, né? Ou seja, a crise econômica, de fato, ela vem degradando os salários, degradando as condições de trabalho, aumentando as taxas de desemprego, e a pequena recuperação que a gente assistiu, ela se deu pelo trabalho informal, né? Ou seja, pelo aquele trabalho do bico e etc. Isso está tudo vinculado a uma coisa só. Enquanto o Brasil não crescer, a gente não deve ver melhorias significativas da questão da condição de trabalho no Brasil. No caso da reforma trabalhista, ela, na verdade, está se comprovando o que a gente já vinha falado quando dela. A reforma trabalhista normalmente não cria empregos, o que cria emprego é crescimento econômico. A reforma trabalhista, o que ela veio fazer foi reduzir direitos dos trabalhadores e colocar o trabalhador numa condição de trabalho inferior ao modelo anterior. Então, quando a gente fala na questão econômica daqui para frente, a médio, a longo prazo, o que nós brasileiros podemos esperar, Fausto? Bem, o atual governo precisa se posicionar claramente com relação a taxas de desemprego e a perda da própria economia. Bem, nas últimas 2 semanas a gente tem visto vários indicadores que têm indicado que o Brasil vai crescer menos, inclusive, do que os indicadores esperavam no ano anterior. Bem, o governo precisa se posicionar, ele precisa ter política ativa que, de alguma forma, lide com a questão do desemprego e com a questão da redução da renda média da população brasileira. As condições estão piorando, né? Agora, sem isso, é muito difícil a gente imaginar que algo vai acontecer. O governo vem trabalhando com a ideia de como se uma fórmula mágica, que é a aprovação da reforma da Previdência, melhoraria todas as condições. Quando na questão da reforma trabalhista já foi visto que não é a reforma que melhora as condições. O que melhora as condições é uma efetividade de uma política que queira lidar com a questão do emprego. Bom, falando em reforma da Previdência, né, toda sexta-feira a gente sempre está aqui falando né, sobre alguns pontos e a gente vai falar hoje sobre a repartição, que é o sistema de hoje, e a capitalização que foi proposto aí no texto da equipe econômica de Jair Bolsonaro. Eu gostaria que você explicasse também para quem está em casa, entender como que é feito o sistema hoje e futuramente, caso seja aprovada aí a reforma. Bem, o sistema de repartição é um sistema em que a geração atual paga a aposentadoria da geração anterior. Ou seja, nós pagamos com as nossas contribuições, com os nossos impostos, as aposentadorias de quem hoje está aposentado. Não tem uma relação direta entre uma conta individual, que você tenha uma grande conta coletiva em que o conjunto da sociedade paga para os seus aposentados. Esse é o sistema de repartição, é um sistema que vigora no Brasil já há muito tempo. O que o governo está propondo, que se chama de sistema de capitalização, é um sistema que você vai ter a sua conta própria. E você vai depositar de maneira obrigatória, compulsória, um percentual que o governo não diz, todos os meses, e lá no final, quando você puder se aposentar, você vai começar a retirar recursos dessa poupança que está colocada em algum banco, que o governo também não diz como vai ser a escolha desse banco. O sistema de capitalização, ele tem vários problemas. O principal deles é que ele não garante que você tenha a mesma rentabilidade, o mesmo benefício que você espera quando você está no regime de repartição. Você nunca tem certeza direito quanto que vai ser o recurso que você está nessa poupança individual sua e como é que ele vai ser distribuído ao longo da sua vida. Ou seja, eu parei de trabalhar, então eu parei de contribuir para esse sistema, caso, né? Já fosse...
além de você parar de trabalhar e parar de contribuir, você provavelmente, em momentos de dificuldades, vamos colocar um exemplo bem objetivo. Você acaba depositando menos, né? Você acaba depositando menos e você pode sacar dele. Então, se você teve um acidente, por exemplo, de trabalho, ou se você ficou doente, teve que acessar o seguro, esse dinheiro, teoricamente, viria dessa conta. Se você entra na licença maternidade, como mãe, 4, 6 meses, você vai retirar dinheiro dessa conta. Ou seja, no final do seu acúmulo, vai ter menos dinheiro. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de repente, você viver mais do que o próprio sistema imaginava. E aí a conta pode ser zerada e você pode ficar sem aposentadoria, dependendo, na fase de mais idade que você tenha. Então, assim, o que a gente viu que o sistema de capitalização no Chile, ele jogou a média das aposentadorias a 1/3 do que era o modelo anterior. Isso é algo muito grave quando a gente pensa nisso. O debate de capitalização e repartição é um debate de toda a sociedade. A sociedade precisa discutir se ela está disposta a pagar as aposentadorias ou esse é um problema individual de cada cidadão. Num país tão desigual quanto o nosso, o que a gente vê é que, quando isso fica a cargo das questões individuais, alguns terão ótimas aposentadorias maravilhosas, e a grande maioria terá uma aposentadoria muito pior do que a gente tem hoje. Ou seja, aumentando ainda mais a desigualdade social. Sem dúvida, porque isso é uma ferramenta. E, além disso, o que a gente vai ver é que esse recurso que hoje vai para o Caixa Geral da União, vai para o governo como um todo, ele vai acabar ficando vinculado nos bancos. E o poder dos bancos econômicos, que já é grande, tende a ficar ainda maior. Perfeito. Bom, para sanar, né, para quem estiver em casa e quiser esclarecer dúvidas, fazer cálculos, né, de quando é que vai se aposentar, enfim, o site do Diese tem tudo isso, né, Tem Fausto? tudo isso. Ali no site www.diese.org.br, do ladozinho direito tem um ícone chamado Reforma da Previdência, ali você vai ter todas as informações, incluindo a calculadora que compara a diferença entre você se aposentar com as regras de hoje e se a reforma for aprovada. Essa calculadora também está também disponível no Google Play para você baixar no seu celular Android e poder fazer a simulação para você, para os seus parentes, para os seus amigos. Porque, querendo ou não, é um assunto bem complexo, né? Tipo, são vários pontos, né, detalhezinhos que deixa muita dúvida, né? Sim, ele é complexo e ele está no auge das nossas discussões. O governo tem muita pressa em aprovar essa reforma e, se a população não tiver consciência e perceber o que ela vai perder com essa reforma e ela acreditar de novo nessa ideia quase que mágica que a vida vai melhorar se a reforma passar, o que vai acontecer é que ela vai perder boa parte dos seus direitos de aposentadoria de um lado e vai ver as condições gerais não melhorarem, porque essa não é o efetivo que vai acontecer a partir da reforma. Perfeito. Fausto, obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.